Olá pessoal, tudo bem? Saudações universais a todos, um abração a todo mundo, né? Mais uma vez, mais um programa União Galáctica da Nova Era, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Fernandes, sou um brasileiro, né? E hoje eu vim falar sobre um assunto até legal, assim, veio assim, meio de sopetão hoje, né? Como se diz, eu sempre faço programa e quando vem dá um estralo assim e eu falo, né? Eu faço. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre energias, né? Bom, energia né, no caminho humano é tudo, né? Desde o princípio do nosso nascimento no corpo físico, né, até as passagens mais longas de nossas encarnações, né? Por quê? Bom, gente, energia, ela representa tudo, né? Representa positivas, representa coisas negativas, são formas de pensamentos, né? São formas de você conseguir contactar a sua energia do seu eu. Tudo é energia. O que eu estou fazendo também aqui é energia. Por que energia? Porque tudo que a gente faz para passar uma informação, nossas próprias realidades, porque na verdade o objetivo meu é passar o que eu entendo, o que eu entendi, né, da minha perspectiva de visão, de ver as coisas, estudando e analisando e tirando as interpretações minhas próprias. E aí eu vou passar para as pessoas, né? Isso é uma energia, né? Porque se eu estiver falando com tons, né, de sarcásticos, isso quer dizer que é uma energia que eu estou querendo passar para vocês como se fosse uma comédia, né? E então tudo é relativo à energia, né? Tudo é energia, desde de uma fé, um certo tipo de coisa que você acredita, é energia. Quando você ouve uma música que você gosta, ela entra em excesso à energia daquela pessoa que está transmitindo aquela energia na letra e no swing, quer dizer, no ritmo da música, né? Um filme, né? Um depoimento de uma pessoa, tudo é relacionado à energia. Elas vibram nos nossos pontos corporais. E como que a gente capta essas energias? Bom, gente, vocês conhecem um nome, uma glândula, né? Essa glândula ela está bem atrás das nossas bunda. Ela se chama glândula pineal. Essa glândula pineal, ela emite energias, né? Emite energias. E essa energia, né, ela emite para os nossos organismos, que nós temos como emoções, né? E essas emoções, elas são ligadas ao sistema nervoso, que é ligado ao cérebro. Né? E tudo que é ligado ao cérebro existe uma energia, né? Então, assim, cientificamente é isso. Agora, espiritualmente dizendo, ela é ligada aos chakras, todas as energias, todas as coisas que sentimos
dentro do nosso corpo físico e é ligado aos elementos espirituais, sobre os chakras. Essas energias elas passam e transmitem nos nossos chakras, né? Um exemplo, né? Eu tive hoje uma conversa com um amigo meu, né? Eu não vou falar nomes para a pessoa não ficar meio chateada, né? E ele disse para mim, pediu um conselho até legal, um conselho bacana, né? Eu não vou falar literalmente o que é, mas já dá para explicar. Que você, quando você está numa distância com uma pessoa e você conversa com ela diretamente pela webcam, como eu estou fazendo, né, o vídeo, transmitindo às pessoas, tanto você vibrar a energia de carinho, amor por uma pessoa, você consegue sentir a energia da outra. Por quê? Por quê, gente? Bom, como eu expliquei assim, mais ou menos em cima para ele, né? Que tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente vibra em tons positivos, em querer, ela aciona uma energia. E essa energia ela entra com o tom de querer da outra pessoa que está do outro lado, né? Em energia. Essa energia ela aciona um elemento chamado vibração. E se as pessoas estiverem no mesmo equilíbrio, no mesmo sentido, elas sentem como se a pessoa estivesse ali, presente uma com a outra. Então você pode fazer muitas coisas quando você está num equilíbrio uma com a outra. Até você sentir que o calor humano, o calor, né, não digo humano, mas energético daquela outra pessoa, porque você sabe como é o calor quando você está presente a aquela outra pessoa. Então o seu corpo ele tem essa glândula, ela consegue como se fosse memorizar cada energia de cada pessoa, né? Dentro é como se fosse um códigozinho de barra, né, gente? E essa energia ela consegue entrar em vibração da outra. Então você pode sentir essa pessoa a distâncias. É assim que funciona quando as entidades de luz trabalham com a gente, ou seres extraterrestres, ou como queiram chamar, porque todos são a mesma coisa, só que você vai perceber na energia, tá? Vai perceber em forma de energia. Essa energia ela vai transmitir a você, você vai saber quem está perto de você, né? Quando vem uma energia diferente, uma energia que você sente ruim, você sabe que é uma energia não boa para você. Ela vai começar energeticamente, ela vai transmutar sentimentos para o seu organismo, né? Ligado ao cérebro, né? E vai começar a transmitir coisas que não são legais para você. Começa a sentir raiva, começa a sentir tristeza, sentir sono, sentir desespero. Isso são energias ligadas às energias negativas de uma energia externa, né? Isso é uma outra coisa que eu quero, depois eu vou explicar mais ou menos isso, né? Porque os espíritos, né, gente, todos têm um patamar de energia. A partir do momento que você procura entender, a focar, né, e você ter um equilíbrio energético, todas as pessoas ao seu redor vão saber a sua vibração ligada à energia, né? E essa energia, ela transmite, pode ser pessoas que não estão no mesmo patamar de energia sua, né? Mas você vai senti-la, né? E quando você está num ambiente que as pessoas estão vibrando energias negativas, você também vai sentir a energia negativa daquelas pessoas. Mas a partir do momento que você sabe controlar essas suas energias positivas, ela vai transmitir para aquelas outras pessoas. E aquele assunto que estiver falando no momento, sei lá, um assunto qualquer sobre, sei lá, a morte do fulano, Beltrano, que é uma energia baixa, de energia de tristeza, né? Uma energia ligada
ao sentimento, né? Ela vai vibrar uma coisa assim, tipo, se você tiver bem, uma pessoa com um estado energético muito legal, você vai conseguir vibrar para as outras pessoas e essa energia não vai ser tão para aquelas pessoas que perderam aquele ente querido ou falando sobre aquele assunto, vai acabar sendo cortado, vai começar a falar sobre assuntos melhores, assuntos que estão ligados à alegria, né? Ligados ao sentimento, ligados à alegria. Então, gente, toda energia ela tem suas vibrações, né? Hoje em dia a gente vê aí em um vídeo, né, um áudio, que tem vários tipos de hertz, né? E esse hertz, quando você aciona esses megawatts, né, esse hertz diferente, numa vibração mais elevada, você sente coisas positivas vibrando para você, né? Quando você faz um hertz abaixo, um nível baixo, com uma velocidade menor, você começa a sentir uma outra energia, pode ser positiva, pode ser negativa, vai depender do estado vibracional de uma pessoa, né? Muita gente fala assim, mas você está falando de estado vibracional. Não, gente, tudo ligado a estado vibracional é energia, pelo menos é o que eu estudei e aprendi, né? Tudo é ligado à energia, né? Tudo você foca em energia, a religião é energia, né? Aí sim transmite estados vibracionais, né? Tudo que é ligado ao corpo, à matéria, até o mundo espiritual é energia. Quando você está numa energia em foco, em evolução, em crescimento energético, você sente que você é, acima de tudo, paz, carinho e amor. Essa energia ela transmite uma vibração, né? E essa vibração ela chega em níveis elevados, porque você vai entrar em contato com a energia que está dentro de você, divina, né? Então você só vai vibrar energia positiva quando você está ali presente, né? Naquele patamar de dimensão. Por isso que às vezes você ouve por aí gente falando sobre dimensões, a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona dimensões, nonas até várias dimensões que temos. Muitas pessoas, por seu entendimento, falam que não existe dimensões. Não é que não existe, gente, é que cada pessoa entende de um jeito. Essas dimensões, elas não são como se fosse assim lugares, mas sim são energias, são vibrações diferentes, né? São vibrações diferentes. Então, se for ver por vibração, não é dimensão, mas se você for por energia, né, você vai ver que é dimensão. Vai ficar mais fácil para o entendimento das pessoas, né? Tem muita gente que discute sobre isso, né? Tem muitos programas que eu já vi, né, de algumas pessoas falando sobre dimensões, né? Cada um vai pelo seu entendimento, e eu vejo isso como energia, tá? Bom, aí eu quero falar um pouquinho sobre energias negativas, né? Bom, a energia negativa, gente, é bem no estado mesmo de falar, né? Coisas ruins, sentimentos ruins, né? São estados e energias vibracionais que você foca quando você no sentido maior da vida, que é o sentimento de raiva, né? Desprazer naquilo que você vê como hoje em dia é nosso planeta, né? Quanta desordem no sentido da cadeia capital, cadeia capital das pessoas, né? Aí vem aqueles exemplos, né, de gente da classe alta, classe média, classe C, classe baixa e pobreza, né? Então isso é uma energia dual do corpo material. Isso vibra as pessoas energias negativas,
né? E muita gente às vezes não consegue eliminar essa energia de uma forma mais pacífica e acaba transformando essas energias em atitudes, né? Em atitudes, né? Isso humana, tá? Isso humana. Isso materialmente, quando você está no corpo físico, né? Você começa a emitir energias e ondas energéticas para tudo ao seu redor, né? Aí vem aquele sentido do roubo, do furto, do assassinato, músicas polêmicas ligadas a qualquer tipo de vibração que você está querendo transmitir àquela pessoa, no caso, raps com apologia ao crime, às drogas, né? Funk, rock, qualquer música que tenha falando sobre algo de baixa vibração, né? De energias, não é baixa vibração, gente. Você está transmitindo sua tristeza interna dentro do seu espiritual ou físico. Então você transmite às pessoas esse lado, né? De uma forma ou de outra. As pessoas não entendem, às vezes não entendem por que está fazendo isso, às vezes mata 3, 4, 5, 6, 10, 20 pessoas, né? Assim, sem saber, né? No momento ali. Isso é uma forma da pessoa, eu acredito ser, uma forma de uma pessoa estar extravasando o seu sentimento maior, a sua energia maior de tristeza e ódio, de vingança pelo mundo que hoje tratou ele, como ele está tratando ele, né? Como um ser humano, né? Então muita gente acaba vibrando nessa função porque não tem saída, às vezes não encontra a saída, né? Porque está tão fixada aquela energia que já está há muitos anos, desde sua infância, desde quando nasceu, e acaba focando aquilo ali num certo objetivo, né? Um certo desabafo, né? A verdade é essa, um desabafo. Eu acredito que seja um desabafo das pessoas quando fazem essas coisas assim, tão triste, tão má, né? Acreditando que vem aquele sentido da palavra, né? Assassinos ou marginais, réus, né? Que são presos e são punidos, né? A punição, gente, é uma forma, pelo menos é o que, assim, tirando toda a política, todas as coisas erradas que acontecem, a punição é uma forma de tentar mostrar a você que você está errado, né, que você está triste, magoado, e está mostrando realmente o reflexo do que é, né, o que você sente. Muitas pessoas acabam transformando-as até pior por causa disso, por causa da forma desumana que é aquele local, né, os presídios de hoje, né. Isso é energia, né, são energias que foram aos patamares há muito tempo, guardando ao sentimento, e isso vai colocando uma forma das pessoas construírem locais assim. É energia, é totalmente energia, né? Totalmente energia transmitido a vibrações, né? Toda religião tem uma energia, um enfoque vibratório, né? Certo, né, gente? Então, lá do outro lado, negativo, também tem, né? A energia também tem. E aqui vibra na parte humana, total. Porque todos aqueles seres que estão lá, engraçado dizer isso, mas eles têm uma coisa que ainda a sociedade, ou nós, humanos, que estamos vibrando em energias positivas, às vezes esquece, mas usa, mas às vezes esquece, que é a união. Eles são muito unidos nisso, né? Eles são muito unidos. Esses seres, eles são tão unidos que vêm em bando, em grupos, né? Algumas pessoas chamam de legiões, outros chamam de obsessores, outros chamam de encosto, que seja. Eles vêm numa forma daquela pessoa estar vibrando naquela energia de tristeza, né? Para enfocar mais energia para ele ter a atitude de fazer, né?
como fazem aí essas coisas tão bárbaras, né, da vida. Hoje a gente vê assassinato, morte de crianças, até assassinato dos animais, da forma tão triste de ver, né, que a gente vê em tanta coisa aí ligada ao YouTube, ao Facebook, ao Twitter, ao Orkut, né, a outros meios de comunicações, de televisões e rádio. E a gente hoje em dia usa essas coisas para poder, às vezes, ganhar ibope, né? E a televisão hoje em dia, se você for ver em rádio e em televisão, você vai ver que é só isso que passa na televisão, né? É energia. As pessoas estão vibrando tanta energia nesse nível vibratório que as pessoas se sentem bem quando vê aquilo. Elas estão presas àquele sentimento e aquilo que está sendo passado a você, que você já acostumou. Você não luta, você não está nem aí mais, você quer aquilo mesmo, porque é moda, é valores que a sociedade vem pregando há tantos anos, tantas centenas de anos, né? E isso está na hora de a gente mudar esse lado também, gente. A gente tem muita gente mudando, no caso, eu estou tentando fazer a minha parte, tem muita gente fazendo, né? Temos nossos amigos usando até o nome principal, que é de programas deles, né? Que é exatamente isso, é energia, né? Que nem o nosso amigo aí, o Rodrigo Piva, está usando o nome, né? Um abraço para ele aí, né? O Rodrigo Piva usando o nome energia cósmica, né? A nossa amiga Ana Gisélia Brito usando também, né? O nome ligado à energia, né? E assim vai, tem muita gente usando esse nome, essa palavra energia. E é isso, gente, a energia é tudo isso, né? São estados do nosso corpo, do nosso espírito, transmite ondas que nós captamos, às vezes captamos certo, às vezes captamos errado, porque nossa mente não está acostumada a captar a coisa correta, porque nós não vivemos num mundo que não trabalhamos, não estudamos como a gente conseguir trazer essa energia certa. Então ela vem torta, aí vem aquela história, né, que até não é uma sátira, mas é real. Algumas pessoas falam na Bíblia, né, que Deus escreve certo com linhas tortas. A energia é estado vibracional energético, né? Porque é vibração. Toda onda nossa, energeticamente dizendo, elas são ondas, elas formam, às vezes onduladas, às vezes triangulares, são enfoques de energias, porque você vibra aquela energia. Por exemplo, uma magia que o nosso planeta viveu muito tempo com isso, ainda vive, né? Estado de magia divina, bruxaria, feitiçaria, são a igreja, fé, né? Num certo tipo de entidade, no caso a igreja católica acredita muito nos anjos, acredita nos santos, né? Aquelas pessoas que fizeram algo para o mundo e fizeram feitos muito bons usando o seu amor, a sua unidade. É energia, né? É energia, é um estado de energia, né? Que aí vem o estado vibracional, né? Tudo é energia em enfoque. Então, tudo hoje, tudo que a gente faz nessa vida, a gente usa a nossa energia. Até mesmo para trazer certos problemas físicos que nós temos, é energia. A gente foca tanta energia por causa da tristeza que a gente sente por algo, ou por alguma pessoa que a gente não tem coragem de, às vezes, enfrentar os nossos problemas, os nossos defeitos, e acaba culpando as outras pessoas, ou propriamente a sociedade, e acaba trazendo isso para dentro de nós, e acaba atrapalhando alguns órgãos do nosso corpo físico, né? E transmite mesmo, né?
E no caso dessas doenças que nós temos aí, que são crônicas, no caso da diabetes, no caso da pressão alta, mas a pressão, no caso da pressão mesmo, a hipertensão, é ligada ao emocional, né? Todo mundo sabe disso, é ligado ao emocional. Até que prove que o seu sistema sanguíneo ele está corretamente no exame sanguíneo, né? Que está tudo em perfeita ordem, isso é vibração, né? É estado vibracional. Esse é o estado mental de vibração que está te mostrando que você está fazendo algo que não está fazendo bem para o seu corpo, né? Então entra no seu corpo energético, que chamamos de perispírito, né? E começa a sujeitar energias lá dentro dele, e isso transmite ao corpo físico. Energeticamente é como se fossem ácidos, né? São ácidos pequenos, né? Corroendo o corpo, né? O perispírito, o corpo etérico, como as pessoas às vezes conhecem, e isso vai vibrando no nosso corpo físico. E quem disse que não vai passar para o corpo espiritual? Por quê? Porque está ligado. Toda a energia que nós temos como humanos transmite-se isso ao corpo espiritual, e ele reage de uma forma te mostrando que você tem que mudar, tem que reformular algumas coisas de sua vida, né? Aí vem aquele estado que a gente fala que é o despertar da vida das pessoas, o despertar da consciência, né? Então tudo é ligado à energia. Todo o enfoque é ligado à energia. Tudo que a gente faz aqui lá do outro lado é energia. Quando a gente vibra a energia, que a gente sempre fala todo mundo na mesma língua, que é o amor incondicional, é energia, é vibração, são energias. Cuidado daqueles seres que estão lá embaixo, que chamamos de umbral. Todos estão num patamar de energia parecidas. Eles que não estão enxergando um pro outro, porque estão acostumados ao ego, estão acostumados a não ter que a vida mostra realmente que eles estão errados e precisa eles mesmos buscar a vibração, a fé que tem dentro deles mesmos e conseguir auxílios. Por isso que nós não temos que nunca virar as costas para ninguém, nem quando estamos aqui vivos e nem quando a gente estamos mortos. Mesmo as pessoas que já foram, mesmo que são pessoas positivas na sua vida, que você sempre vai lembrar com coisas boas, ou mesmo são as pessoas que fizeram mal para vocês em todo o decorrer de sua vida. Foque em energia de amor, foque em energia positiva, foque em energia do amor, né? Porque só assim, se nós vibramos essa energia em um só caminho, essa energia ela vai percorrer a muitas outras pessoas, até aqueles que estão lá do outro lado, que já passaram em tantas vidas, em tantas encarnações em nossos caminhos, que continuam acessando aquela roda de vinganças e raivas. Tá na hora da gente conseguir cortar isso, e só você saber usar as energias, você pode salvar você mesmo e salvar aquelas outras pessoas, né? Bom, eu recomendo, porque eu estou fazendo, porque eu estou dizendo que é minha verdade, não sou dono da verdade, é o meu entendimento, tá? Você saber meditar, usar a força mental que você tem dentro de si, tentar ouvir o seu espírito, né, a sua essência, né? Ou no caso você tiver uma religião, você conseguir conversar com o seu mentor, o seu anjo de guarda, os seus anjos do Senhor, são as mesmas coisas, mas em entendimentos diferentes, são energias até iguais, mas de interpretações diferentes, mas tudo dá no mesmo caminho, né? Você vibrar isso para que o nosso mundo, o nosso planeta consiga transmitir àquelas outras pessoas que ainda estão dormindo
essa energia de amor e paz, né? Bom, gente, é isso. Hoje eu quis passar, né? Eu acho que deu bem para falar sobre isso, né? Energias, né? Eu sou essa pessoa simples que eu sou, né? Não tenho, vamos dizer assim, o pensamento de querer ser melhor que ninguém, jamais, porque eu tento vibrar essa energia que eu, aqui nesse momento, estou sentindo de bom, né? Às vezes quando eu estou sentindo mal, a gente às vezes acaba transmitindo isso às pessoas, sem querer, porque a gente às vezes não tem controle sobre essas energias. Então é bem assim, né, gente? Então tudo é energia, né? Bom, gente, eu quero deixar o programa hoje, assim, para quem tiver vontade de mandar um e-mail para mim sobre alguma coisa ligada a isso, sobre esse assunto, energias, né, gente? Porque esse final agora de semana, as pessoas estão vibrando a energia da Páscoa, né? Muita gente vibra a energia da Páscoa por troca de carinho, de amizade, ou às vezes as pessoas só têm um lado humano que é feriado, opa, vamos se divertir, vamos beber, vamos comer churrasco, né? Outras pessoas vegetarianas, vamos fazer uma confraternização com nossos alimentos, né? Sempre pedindo paz e amor e luz para todos, né? Bom, gente, cada um do seu jeito é uma energia, mas deixar para a semana que vem, né, que vocês possam mandar alguns e-mails, se quiserem vídeos ou MP3, sei lá, que vocês acharem melhor, né, para os meus 2 e-mails que eu tenho, né, falando sobre algo que você passou, o que você está passando, que tem ligação, que você sabe que tudo que for transmitir por e-mail é energia que você está querendo passar para as outras pessoas, o seu conhecimento, às vezes aquele estado que você passou e achar muito importante. Então mande para a União Galáctica da Nova Era, para a gente discutir sobre esse assunto. Até pode ser sonhos, porque sonhos também são ligados à energia. Tudo o sonho, quando a gente, né, quando eu falei de sonhos aquela vez, eu esqueci de falar aqui em foco. Eu acho que até falei, desculpa, quando você está num estado bom, né, de sua vida, ou quando você vibrou algo bom naquela semana toda e você acaba sonhando coisas muito legais, coisas positivas, ou até mesmo quando você está estudando um tipo de conhecimento, né, que nem no caso as pessoas hoje em dia estão querendo no grupo, né, que aqui está na internet, né, tem o Portal Mundo Invisível, tem Viagem Astral, Saulo Calderon, tem outros grupos que estão estudando sobre algo ligado a espiritual, energia, né, sobre a energia de cada conhecimento. Pode passar, pode mandar, tá? Pode mandar, fiquem à vontade, né? E agora eu quero desejar a vocês um bom feriado, né, para todos, mesmo que a gente ainda está ligado a isso na matéria, né, um feliz Páscoa, que o nosso Pai Jesus Cristo, né, Deus todo, possa transmitir muito amor, muita paz, muita harmonia para todos vocês, que vocês possam transmitir isso, esse carinho, esse amor para todas as pessoas que ainda não estão acordadas, estão despertas, que precisam disso. Dê um abraço, não precisa falar uma palavra, porque hoje em dia a gente não pode falar palavras, porque às vezes essas palavras se tornam insultos para algumas pessoas. Então um gesto de amor, solidariedade, carinho é mais que importante para essas pessoas sentirem essa energia que vocês estão, né?
Então eu quero mandar um abraço para todo mundo, mandar um feliz Páscoa, muita paz, muita luz, que os seres da alta energia possam estar presentes nesse momento, hoje, agora e sempre. Então, um abração, um beijão a todos, paz e luz. Namastê.